Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James e hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e São Bernardo. Eu quero pedir desculpa aos internautas que estão um pouco atrasado, mas eu tive problemas esses dias, machuquei, mas vamos gravar sobre hoje Corinthians e São Bernardo e depois vamos falar sobre o jogo do Atlético Paranaense daqui a pouco, certo? Vou falar de escalação primeiramente das ambas equipes. Vamos lá. Corinthians entrou com um time reserva misto, né? Alguns titulares, como Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Choca, Matheus Bidu, Charles, Alan, Vitinho, Rodrigo Garro, André e Gui Negão. A equipe do São Bernardo ela entra com Alex Alves, Elder Maciel, Matheus Salustiano, Augusto, Hugo, Robinson, Marcão Silva, Pará, João Paulo, Pedro Vitor, Felipe Garcia. Primeiramente, eu vou responder duas perguntas que me mandaram no grupo do WhatsApp e nos comentários, mais no grupo do WhatsApp, certo? Algumas perguntas são sobre outras equipes. Vamos lá. Aqui é uma pergunta muito interessante do nosso amigo, que é, no caso, por exemplo, Paulo Galvão. Aqui uma pergunta muito interessante. James, você acha quem jogou mais? Arrascaeta ou Felipe Coutinho? Felipe Coutinho, no auge, tecnicamente indiscutível, o auge do Coutinho foi no Liverpool, sendo o principal jogador da equipe. Quem viu o Coutinho jogar entre 2015 até 2018, no início do Coutinho pelo Barcelona também foi interessante, né? Coutinho hoje realmente não é aquele jogador de, por exemplo, de tentar algo diferente. Por exemplo, você vê o Neymar, ou outros jogadores que voltaram no futebol brasileiro, mesmo que não tenha condição física, tenta algo diferente. Mas no auge, indiscutivelmente, Coutinho. Certo? Aqui outra pergunta de um amigo corintiano, né? Jefferson Tavares. Zizão, você acha que Matheus Bidu deveria ser convocado pela seleção brasileira? Bom, uma pergunta muito interessante, inclusive sobre o nosso assunto. Bom, futebol brasileiro está carente dos laterais, tanto direita como esquerda. Últimos grandes laterais tivemos Dani Alves e Marcelo, tivemos alguns casos como Alex Telles, como é o caso do Renan Lodge, Ian Couto, entre outros laterais, mas em nenhum momento encaixou, sendo indiscutível, Guilherme Arana. Bidu está em uma grande fase, né? Eu não sei se tem tempo para testar. Uma coisa é você jogar pelo clube, outra coisa é jogar pela seleção. Tem jogadores que estão jogando muito pelos seus clubes, mas nesse caso a gente não sabe se é suficiente, né? De ser, por exemplo, ser jogador da seleção. Ele está em uma grande fase, não sei. Eu não convocaria porque falta tempo. E se convocar é complicado, né? Porque você, como corintiano, não deve torcer para que ele seja convocado, porque os jogadores bons que tiveram boa fase e foram convocados não voltaram bem. Dito isso, PH do Vasco, que foi para a seleção, jogou bem, voltou, não conseguiu render. Tá, vamos falar do jogo entre Corinthians e São Bernardo, né? O São Bernardo ele entra com 3-4-3, o Corinthians ao princípio ele entra clássico de 4-4-2, né? Ele varia um pouco. A equipe do São Bernardo ele cria superioridades nas laterais, ele explora cruzamento, mobilidade de atacante e força adversário tocando com pressão. É uma equipe diferente do Zanardi. A equipe do Zanardi do São Bernardo que incomodava grandes equipes, víamos que era uma equipe que apostava muito pelos pontas, né? E apostava muito de controle de bola no meio campo e marcava a pressão alta. Essa equipe do São Bernardo é mais de contra-ataque. A equipe do Corinthians ele variou de 4-4-2
com 4-2-3-1, com Garro jogando atrás do Guinegão, André e Vitinho, certo? Isso garante a consistência defensiva dos zagueiros que não são titulares, talvez Ramalho, que não fez jogos ruins, né? Talvez durante o ano passado, mas reta final, na decisão da Copa do Brasil, por exemplo, ele foi muito bem. O Corinthians teve 62% de posse de bola contra 37%, né? Teve 17 finalizações contra 9. Corinthians apostou nas passes, Rodrigo Garro se deslocando em todos os setores do ataque, né, da equipe alvinegra, né? Então, Corinthians apostou muito com as verticalidade do Rodrigo Garro e também com o André. André, ele participou em vários lances de pisada na área. Em comparação, André e Bidon, talvez tecnicamente Bidon seja acima, mas André me parece ser um jogador muito interessante para futebol europeu, se você for analisar, porque André é um jogador que tem pegada, jogo sem a bola, ele te entrega muito mais e ele consegue soltar muito mais rápido a bola e ter um comportamento mais coletivo, enquanto a equipe do São Bernardo tratava com transições rápidas. Só que o Corinthians teve, embora teve chance, mas teve dificuldades, digamos assim, de transformar grandes chances agora. A gente vem falando que o Corinthians de 2026, da equipe do Dorival, é uma equipe que tem chances claras de gols, mas não consegue transformar muito isso em gol, enquanto os adversários, ela, por exemplo, ela consegue, de certa forma, chegar poucas vezes e agredir. Então a gente está vendo a recuperação do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro já teve chances aos 6 minutos. Né? Depois o Corinthians teve outra lance do Rodrigo Garro, bola pela esquerda para o Vitinho e o chute de fora do Alan. O Alan é um jogador que talvez o que ele quis fazer com o Alisson, né? de trazer mais saída de bola para a equipe do Corinthians. O Corinthians apostou muito pelo lado esquerdo, com o Vitinho, né? Vitinho, muitos torcedores estão começando a comparar ele com o Thales Magno. Isso porque, embora eu acho que Thales Magno começou melhor. Thales Magno jogou bem jogos pela Sul-Americana, Campeonato Paulista do ano passado. Teve um gol anulado da equipe do São Bernardo, lance de cabeça, né? Anderson, o Augusto estava na frente no cruzamento, né? E Corinthians responde de novo com o Bidu, chute da fora da área. Corinthians apostava muito pelo lado esquerdo. O Bidu é muito bom nesse quesito. Ele tem uma saída de bola interessante que ajuda a Corinthians a ter uma saída de bola para fazer inversões com amplitude e, ao mesmo tempo, ele é um jogador que consegue ser ala, né, de trazer mais variações ofensivas para a equipe alvinegra, certo? Ele é muito bom nessa questão. Corinthians meio travado e melhora com a entrada do Yuri Alberto. Eu particularmente acho que Yuri, ele é um jogador mais importante do trio, não sei se da equipe, porque se você for analisar, comparado com Garro e Yuri Memphis, o Yuri Alberto, ele é um jogador que corre, ele é um jogador que aposta no passes entre linhas, esse facão, né? Ele atrai bastante chance do gol, porque com ele o Corinthians consegue criar mais chances, porque ele é um jogador que tem leitura de passes, que faz com que o Corinthians tenha mais chance de chegadas, e o Corinthians começa a crescer bastante com a entrada dele, inclusive ele participa do gol que sobra para o André, e o André parece muito o característica de Paulinho. É um jogador que pisa muito na área, é um jogador que marca muito bem e, ao mesmo tempo, é um jogador que consegue ser um elemento surpreso para a equipe corintiana. O Garro, ele volta a seu nível depois
da lesão do Bidon. Bidon, por sinal, é um jogador que depois de 2 anos de estreia de profissional não machucou nenhuma vez. Interessante de jogo, a gente tem que falar sobre até o gol do Flaco Lopes a gente teria derby, né? Porque o Palmeiras ele estava até então em terceiro lugar, né? E ao mesmo tempo o Corinthians, né, estava rondando entre quinto e sexto, né? O gol do Capivariano ele muda tranquilamente depois de um possível confronto entre Palmeiras e o Santos. Seria então até o gol do André, Palmeiras e Santos, né? No caso, só que acabou que o gol do Capivariano ele muda esse confronto, né? E acaba sendo Novo Horizontino contra a equipe do Santos, né? Palmeiras, se eu não tiver errado, contra Capivariano, Bragantino contra São Paulo e Portuguesa contra o Corinthians, né? Corinthians ainda terá jogo quinta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo atrasado. Então, Corinthians correu o risco de ficar fora do Campeonato Paulista, assim como São Paulo correu risco, assim como o Santos correu risco. Olha só como é o Campeonato Paulista, esse novo formato, né? Você vê que era campeão da última competição, correr risco de ficar fora, mas, de qualquer forma, foi rodada agitado, certo? De um possível derby até um possível Santos e Palmeiras, né? Depois o Corinthians teve algum momento chance de pegar Bragantino no primeiro tempo. Se toma um gol do São Bernardo, se não tivesse anulado aquele gol, talvez correria risco ainda de ficar fora, entre outras coisas. Mas o Corinthians classifica. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.